Oi, gente, estava aqui conversando com o Felipe e a gente estava discutindo sobre as provas da nossa época. É o assunto que eu vou falar hoje com vocês. Provas, né? Como é que a gente se sente diante de uma prova? Agora vamos pensar um pouco, o que é uma prova, né? A prova é aquele papel que vem para a gente responder. Pode ser de xizinho, né, de teste, pode ser dissertativa. Mas será que prova é só isso? Será que só tem essas formas de avaliação? Se a gente pensar que um trabalho pode ser uma prova, uma monografia pode ser uma prova, a redação é uma prova. Quando a gente está lá na classe e de repente o professor começa a fazer umas perguntas, aquilo também não é uma prova? Prova, como o nome diz, faz o quê? Prova que a gente sabe ou não, né? Então a prova é um instrumento que inventaram para medir o que a gente sabe. E aí muitas vezes a gente fica com aquele medo terrível de prova, aquela ânsia, aquela coisa, né, desesperadora. Mas se a gente pensar que a prova ela é para medir, é um termômetro que mede o quanto a gente sabe, talvez isso fique um pouco menos, né? O monstro começa a ficar menorzinho. E se a gente começar a pensar que se a prova é algo para medir o que eu sei, então preciso saber, né? Não preciso só decorar, não preciso só estudar no dia anterior à prova para cumprir para cumprir a tabela ali. Se a gente estudar um pouquinho por dia, um pouquinho todo dia, fazendo um resumo ali do que você entendeu daquela aula, nossa, a gente não gasta nem 10 minutos para fazer um resumo de cada aula, sem florear, sem encher linguiça. E aí em 1 hora você consegue estudar 6 matérias. Já pensou que bom? Todo dia chega em casa, faz um resumo. Gente, era assim que eu estudava. E foi assim que eu passei em 3º lugar no Mackenzie. Então eu digo para vocês, olha, funciona. Chega em casa, resumo, pega uma ficha, meia folha. O que eu aprendi dessa matéria hoje? Sem linguiça, sem enrolação, e aí vocês já estão estudando. Chega no dia anterior à prova, você só retoma esses rascunhos, esses resumos que vocês fizeram, dá uma lida, porque o conteúdo já está na cabeça. Gente, aí a prova deixa de ser algo tão aterrorizante, tão horrível, tão massificante. Às vezes sim, a prova é demorada, ela é longa, se você vai fazer um vestibular, claro que é uma prova que demanda mais da gente, a gente precisa estar mais preparado emocionalmente, eu diria, do que intelectualmente, porque se a gente estudou, vem estudando, fazendo esses resuminhos, dia após dia, para a prova você tem que o quê? Você tem que domar a sua ansiedade, domar o cansaço, né? Às vezes está com sono, às vezes não acordou bem, é um dia que está com dor de cabeça, sei lá, as meninas têm cólica, né? O dia da prova pode ser um dia ruim. E aí, como é que a gente faz? Não faz a prova? Não dá, né? Deu branco. Deu branco. E aí, quanto mais em paz a gente estiver, quanto mais relaxado a gente estiver, mais fácil fica. Hoje mesmo eu fui numa escola fazer uma atividade de relaxamento com os alunos pré-prova, para ensinar como relaxar. Uma simples respiração já deixa a gente mais calmo e aí você consegue fazer uma prova com menos ansiedade, com menos angústia, ela deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Beleza? Então coloca aí nos comentários, deixa aí seu depoimento, como é que você se sente diante de uma prova, de uma avaliação? Como que é para você? Como que é isso? Como é que você gostaria de ser avaliado? Que método que você acha que é melhor para você ser avaliado? Porque avaliados mesmo a gente está sendo o tempo todo na nossa vida. Quando a gente sai da escola, a gente também continua sendo avaliado pelo público, pelos clientes, pelo chefe. Então, isso é uma coisa que vai sempre estar na nossa vida. Cabe a gente desmistificar isso e tornar uma coisa natural. Beleza? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Um beijão da Veros. E quem gostou, curte, compartilha. Sininho, me ajuda aí
curtindo, comentando, para que a gente possa fazer conteúdos e trazer conteúdos mais legais para vocês.